Week, mas hoje nós temos aí visitas ilustres na nossa igreja. Olha que maravilha. Primeiro, quero apresentar, já estava conosco domingo passado, mas aí eu não estava pregando e acabou que eu não tive essa oportunidade, mas apresentar a pastora Karen lá de Joinville. Fica de pé, pastora, vamos aplaudi-la aí. Maravilha. Veio aí passar um tempinho com a família, o Jonathan está lá, são os líderes da obra lá de Joinville, e também estamos recebendo aqui os pastores Vini e Mari lá de Campinas. Fica de pé, pessoal conhecer vocês aí, ó. Amém. Que maravilha, irmãos, bom estar recebendo eles aqui em casa, amém? E olha que coisa boa, eles vão estar aqui durante a Eden's Week, amém? Eu não sabia que vocês chegavam antes da Eden's Week, senão era para você estar pregando aqui, olha só. Já fiquei arrependido, já, viu? Aí eu falei, olha, vocês estão vindo? Ele, não, já estamos aqui. Eu falei, puxa vida, eu não sabia o dia que eles viriam. Mas que alegria estar recebendo, né? Para você que está chegando aqui, a nossa igreja foi fundada aqui em 2018, em Campo Grande, e ao longo desses anos, desses 5 anos de história, nós temos plantado igrejas em outros locais. Então, nós temos igrejas em Londrina, em Campinas, em Manaus, em Goiânia, em Joinville, e também, neste exato momento, está tendo culto lá na igreja de Atlanta, lá na Geórgia, nos Estados Unidos. Então, as coisas estão acontecendo, amém, irmãos? Graças a Deus. Então, é uma alegria muito grande recebê-los aqui, os líderes dessas obras, e o pessoal sempre pergunta, como que é a experiência de visitar essas obras? Isso eu posso falar, Gustavo pode falar, que é a gente quem faz mais essas viagens. A gente chega lá, irmão, e a sensação é que a gente está aqui, amém? Isso é maravilhoso, uma mesma cultura, uma mesma reverência, a mesma cultura da presença. Então, isso é realmente virtuoso. Irmãos, vencendo, né? Mas acho que depois que para o período de música, a gente diminui um pouquinho os nossos gestos, aí vai dar uma preservada maior. Mas aí, só para te dizer que até o final da palavra, você estará comigo nessa peleja contra o calor, amém? E que você não fique distraído por isso. Bom, outra questão importante, nós chegamos na semana da Eden's Week. Eu vou ser bem sincero, para mim hoje já é Eden's Week, amém, irmãos? Então a gente está nessa semana maravilhosa, uma semana muito aguardada para todo mundo que faz parte da nossa cultura. Começa efetivamente na quarta-feira, nós receberemos aí convidados ao longo desses dias. O nosso time pastoral também estará presente, atuando, e serão dias maravilhosos, irmãos. E hoje, né, o Gustavo já disse, eu quero só endossar, hoje a gente começa o check-in antecipado. Então, você que já se inscreveu, certo? Você que já está inscrito na conferência, já faça o seu check-in hoje, irmão, o seu credenciamento hoje. Por quê? Porque daí no dia, na quarta-feira, você não vai precisar ficar enfrentando fila para pegar kit, essas coisas. Você só vai chegar e o acesso vai ser rápido e facilitado. Amém? Então, se você tiver esse compromisso aí de já fazer o seu check-in hoje, vai nos ajudar demais. E se você, porventura, ainda não fez a sua inscrição, nós temos ainda há poucas vagas, já está na reta final das vagas, e deixar para o dia, eu acho que vai ser assim, você vai correr o risco muito grande, já está realmente acabando, então se deixar para o último dia, na hora eu faço. O pessoal sempre pergunta, vai poder fazer inscrição no dia? Irmãos, se houver espaço, né, para novas inscrições, a gente vai disponibilizar. Mas a gente não tem como trazer essa segurança para você, especialmente porque hoje é um dia que as pessoas vão lá e já acertam as suas inscrições. Amém? Outra pergunta que o pessoal faz, eu posso pagar por dia? Não tem esse tipo de venda de ingresso separado. Se você quiser, você paga o ingresso todo e vem no dia que você quiser, entende? Mas não tem uma venda assim, olha, se o valor é R$80, então um dia é R$20. É barato, né, irmão? R$20, irmão. Não dá um cachorro-quente, uma Coca-Cola. É barato demais, por dia. Então, só tem essa venda do pacote mesmo, de R$80. No domingo passado, no domingo à noite, acho que foi na noite, eu perguntei se tinha alguém, foi de manhã ou à noite? Não lembro, foi à noite. Eu perguntei se tinha alguém no nosso meio que não estava com condições de fazer as inscrições, estava sem condições financeiras. E acabou que me procuraram no particular, não se manifestou no dia, mas procurou no particular, e a gente conseguiu abençoar a vida dessa pessoa. Então, assim, irmão, de todo coração, né? Ninguém aqui quer abusar da boa vontade de ninguém, mas se porventura você quer muito estar aqui conosco nesses dias,
e hoje o valor de R$ 80 para você é uma dificuldade, e pode ser uma dificuldade para você, nos procure, tá bom? Nos procure. Procure a nossa equipe de inscrições, ou me procure. Assim como eu pude abençoar algumas pessoas, você tem outras pessoas que querem abençoar outras pessoas, amém? O que eu sempre digo é que não é por questões financeiras que você vai deixar de participar da Eden's Week, não vai ser por isso. Se o seu coração está aqui para participar conosco desses dias, certamente você vai participar, glória a Deus. Outra questão importante, irmãos, algo está sendo gerado no Espírito para esses dias. A palavra que eu tenho, ou a percepção que eu tenho, é que serão dias decisivos e de decisões. Como você recebe isso? Não sei, não tem como eu te instruir nesse sentido. Eu sei como eu recebo isso. E por tudo que vem sendo gerado para esses dias de Eden's Week, eu acredito que a experiência vai ser uma espécie de... tudo que Deus vem fazendo ao longo desse ano, Ele nos conduziu para um momento de decisão. E o que me parece no Espírito, tá? Não estou aqui sacramentando, o que me parece, é como se esses dias de Eden's Week fossem realmente esse terreno, a estação, o dia, enfim, o cenário, para que a gente realmente assuma algumas posições. Aí vai do âmbito de cada um. Amém? Então, eu creio, você sabe, aqui nós não temos essa cultura de ficar fazendo um monte de evento no ano, e esse evento é um momento de conferência, de conferir coisas, construir outras. E, irmãos, eu queria de todo coração, te encorajar, você que ainda não fez, a garantir sua vaga hoje mesmo, para estar conosco nesses dias. Glória a Deus! E vamos ter várias novidades que serão lançadas. Todo dia na Eden's Week vai ter um lançamento de alguma coisa nova. Amém? Então tá bom. Então é isso. Irmãos, a gente não colocou no telão, mas... já para você se programar, domingo passado à noite eu dirigi o culto, por isso que eu estou lembrando aqui agora, eu dirigi e eu falei sobre isso, mas para a turma da manhã eu não falei. Para você entender o nosso fim de ano, hoje é dia 3, não é isso? Hoje é dia 3, então hoje nós estamos iniciando uma série, joga no telão a série para a gente lá, Rumos e Rumores, amém, já vou falar sobre essa série. Essa série, ela vai ter 3 partes. Então, nós vamos pregá-la no dia 3, no dia 10 à noite, porque 10 de manhã tem o quê? Dia da visão, certo? Então, no dia 10 à noite, e no dia 17, nos cultos da manhã e da noite. Joia. Depois, o 4º domingo do mês, vai cair no dia 24. E aí, esse dia nós não teremos programação aqui na igreja. O seu culto vai ser na sua casa, amém? Comendo bastante, mas com moderação. Então, dia 24, que vai ser o dia de ceia de Natal, nós não teremos culto aqui na igreja, que vai ser no domingo. No dia 25, que é uma segunda-feira e feriado, nós teremos o Natal aqui na igreja. Glória a Deus, amém? Vai ser um tempo maravilhoso, um tempo de muita música, palavra, ceia, e eu já vou dar aqui a deixa. Nesse dia, irmãos, nós queremos encorajar a igreja, quem estiver presente na cidade, claro, tem muita gente que viaja, a vir para cá. E você, antes de sair de sua casa, vai falar assim: Senhor, o que é para eu levar nesse dia? Porque ao final, nós faremos um momento de lançar semente na vida uns dos outros. Glória a Deus. Eu lembro ano passado que eu trouxe uma malinha de coisas minhas e coisas que eu adquiri também. Cheguei aqui, Senhor, me conduz aí a abençoar pessoas. Então, a gente celebra esse Natal e a gente sai presenteando as pessoas aqui que vão estar presentes. Amém, gente? A motivação desse Natal começou ano passado, porque eu pude perceber que muitas pessoas, uma boa parte de pessoas, ou não celebravam o Natal, às vezes por não ter, a família não se organizar, ou às vezes por a família, infelizmente, estar passando por uma situação de desestruturação. E eu creio que o Natal é um momento muito oportuno, é um momento de mesa, é um momento da gente celebrar Jesus, glória a Deus. E eu acredito que como igreja a gente tem que prover esse momento para aqueles que porventura não têm uma família, ou porventura não têm onde passar o Natal, dia 25 aqui na igreja. Isso não quer dizer que seja exclusivo para pessoas nessas condições, é para toda a igreja, irmão, amém? E foi maravilhoso, eu recebi testemunho de pessoas que vieram celebrar o Natal conosco, que não tinham celebrado no dia 24 para a virada do 25, e que receberam presentes, e que há muito tempo não recebiam presentes de alguém.
Então, é uma noite muito especial. Depois a gente vai trazer mais detalhes, não tem custo nenhum. O que a gente pede é que quem venha participar, traga alguma coisa para a mesa, de comida mesmo. Aí é aquele negócio, irmão, é comida para todo lado, amém? É maravilhoso, é uma bagunça santa organizada, entenderam? É uma festa, irmão, ao redor da mesa, e é um tempo maravilhoso. Então, já estou dizendo para você se programar. Dia 24 não tem culto, vai ter o Natal dia 25. Aí depois tem o 5º domingo do mês, que cai que dia? 31. Aí nesse dia nós não teremos atividade aqui na igreja, certo? Nós vamos fazer uma gravação de um culto para esse dia específico, você vai receber na sua casa digitalmente. E o nosso primeiro culto, após o Natal, vai ser no dia 6 ou 7 de janeiro, irmão? É o primeiro domingo de janeiro, amém? Resumindo a ópera aí. 7 de janeiro. Então, no dia 7 de janeiro. Glória a Deus. Então, pegou o calendário. Evidentemente que a gente vai estar comunicando isso nas redes sociais, mas já fica aí as orientações para vocês. É isso. Semana de Eden's Week. E agora nós vamos começar uma série importantíssima, onde nós vamos falar sobre temáticas vinculadas ao fim dos tempos. De todo o coração, meu irmão, de todo o coração. Quem tem percebido que nos últimos anos, essa temática sobre fim dos tempos, sobre o mundo está acabando, ela está mais em evidência nos círculos evangélicos e também nos noticiários. Quem tem percebido isso? Amém. Outra pergunta, quantos aqui têm percebido que por conta das guerras da Rússia e Ucrânia e agora a guerra que eclodiu no Oriente Médio entre Israel e o Hamas, né? O pessoal fala Israel e Palestina, mas a bem da verdade, ela é contra um grupo específico, o Hamas. Quantos perceberam que com essa guerra aí que ficou ainda mais quente o assunto sobre o fim dos tempos? Perceberam também? Muito bem. E justamente nesses períodos, irmãos, que as pessoas acabam por cometerem alguns equívocos, e criando uma espécie de alarde, criando uma espécie de pensamento ou linha de interpretação acerca dos fatos contemporâneos e trazendo um certo grau até de desespero. Para alguns, existe um certo grau de satisfação, o que foi muito curioso. Eu estou apenas introduzindo aqui a mensagem, foi muito curioso, quando começou a guerra ali entre Israel e o Hamas, uma boa leva de pessoas, pregadores, etc., viram ali naquela guerra uma espécie de encaixe de profecias acerca do fim dos tempos. E por conta disso, ainda que lamentando a morte das pessoas, o pano de fundo dos comentários era quase que uma satisfação, quase que uma alegria desse suposto encaixe bíblico, profético, de que Jesus está voltando. E isso é problemático, irmãos, porque se a teologia que nós cremos, se a mensagem que nós como cristãos acreditamos, no momento de dor e de morte, a nossa primeira resposta é tentar criar uma aceitação teológica, ao invés de nos lamentar pelos feridos, pelos oprimidos, pelos abandonados e os mortos, existe um problema muito grave na teologia que nós estamos recebendo. Amém? Então, a mensagem bíblica, ela nos prepara para uma vida agora e gera em nós uma urgência também de preparação para o que está por vir. Glória a Deus. O que não significa que a expectativa do fim, ou da restauração de todas as coisas, a própria certeza de que Jesus vai voltar, não deve gerar em mim, ou seria o máximo da incoerência cristã, gerar em mim uma espécie de alegria, ou uma espécie de satisfação, porque existem alguns fatos trágicos acontecendo, e que supostamente montam um cenário escatológico, correspondem a uma expectativa bíblica, supostamente. Então eu olho para uma guerra, ao invés de me lamentar, uau, Jesus está voltando. Que evangelho é esse que não gera em você o lamento pelas vítimas, um lamento por aqueles que simplesmente não tem nada a ver e que foram mortos nessa história toda? Você está aqui, irmão? Que mensagem teológica é essa, onde a sua ansiedade primária é tentar colocar dentro do seu sistema de crenças, ao invés de permitir que a sua humanidade inspirada por Jesus se compadeça do próximo? E é tão interessante que o texto bíblico também traz para nós
uma espécie de advertência de Paulo, em específico para a igreja de Tessalônica, no capítulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, uma espécie de repreensão, advertência, orientação, justamente por conta da maneira como eles estavam lidando com temáticas acerca do fim dos tempos, quase que abandonando os compromissos, inclusive o próprio trabalho, por conta da certeza do fim. É certo que Jesus vai voltar, então, se é certo que Ele vai voltar, e Ele voltando, haverá um julgamento, haverá um novo céu, nova terra, então, qual a necessidade do meu compromisso com hoje? Qual a necessidade do meu compromisso em construir algo hoje? Qual a necessidade da minha entrega, da minha devoção, no que diz respeito a uma posteridade, a construir um legado? Qual a necessidade disso? Não há necessidade, já que Ele vai voltar. Isso nós damos o nome de escapismo, e eu diria que boa parte ou grande parte das igrejas no nosso Brasil, elas têm um caráter muito mais escapista quando diz respeito ao fim dos tempos. Então, irmãos, quando nós falamos sobre o fim, ou o tempo do fim, nós precisamos entender que não é saudável no estudo bíblico você encarnar uma espécie de espírito de Sherlock Holmes, onde você olha para a Bíblia e você fica tentando caçar enigmas e mensagens subliminares e vincular ao tempo presente. Isso não é saudável, isso é estranho ao texto bíblico. Então, quando nós nos deparamos com o texto bíblico, a primeira coisa que nós precisamos nos atentar é, o texto bíblico, ele explica a si mesmo. As profecias que nós estamos lendo no texto bíblico, elas têm algum tipo de cumprimento. Dentro do próprio período interbíblico, eu consigo ver profecias acerca de Israel, ou acerca da própria igreja, ou acerca do tempo dos gentios, acontecendo, havendo uma ocorrência direta nas Escrituras. Isso é uma primeira questão que você precisa se perguntar. Uma segunda questão é, essa profecia bíblica, ou esse acontecimento, ele dá margem para um pensamento de que esse mesmo acontecimento há de acontecer novamente? Henrique, mas é possível que algo aconteça e depois aconteça novamente? Sim, é possível que algumas cenas sejam uma espécie de protótipo, ou sombra daquilo que vai acontecer, uma espécie embrionária de um fato que historicamente acontece, é comprovado, e então aponta para o futuro. Isso é outra questão. Outro ponto, e aí seria um exagero, é você ficar olhando para o tempo atual, para a contemporaneidade, e ficar tentando forçar o texto bíblico a se encaixar com os fatos que nós estamos assistindo agora. Então, em especial, desde a criação do Estado de Israel, começou a se levantar algumas linhas de interpretação acerca do fim dos tempos, que ficaram mais efusivas, mais incendiadas com a recriação do Estado de Israel. E aqui cabe, ainda nesse momento introdutório, uma certa distinção. Uma coisa, irmãos, é você entender o Israel bíblico nas Escrituras. Outra coisa é você entender o Estado de Israel, enquanto Estado-nação e etc. Amém? Dito isso, irmãos, e com muito cuidado, muita sabedoria, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas das vezes nós não conseguimos distinguir o Israel bíblico do Estado de Israel, que com certeza ele abriga ali pessoas que são descendentes do Israel bíblico. Mas só para você entender, é muito comum nas igrejas, a bandeira de Israel nas igrejas, só que essa bandeira de Israel que é utilizada hoje, azul, branco, a estrela de Davi, ela nunca foi utilizada nas Escrituras e nem no período do Israel bíblico. Ela é uma bandeira criada agora, assim, na contemporaneidade. Então você sair correndo com a bandeira de Israel, isso não necessariamente é um ato profético. Você abraçar a bandeira de Israel, isso não necessariamente significa que o teu zelo é com Israel. Amém, irmãos? Só estou colocando um equilíbrio nas coisas, porque muitas das vezes nós não conseguimos enxergar alguns erros que o próprio Estado de Israel comete. Por exemplo, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ele não é um ser iluminado, ele não é o ungido de Deus, ele é um primeiro-ministro, um líder de uma nação, e ele comete acertos diplomáticos, mas também erros diplomáticos. E você apontar para erros do Estado de Israel, você não está ofendendo o Israel bíblico. Amém, irmãos? Glória a Deus, até porque a composição política do próprio Estado de Israel hoje não é exclusivamente de judeus, e talvez isso, na minha opinião, é uma virtude do Estado de Israel atual. Você tem ali uma parte do parlamento, ainda que minoritária, mas representado por muçulmanos, por árabes. Então, existe ali diversos princípios democráticos. A gente precisa fazer essa distinção. Mas a recriação do Estado de Israel não poderia ser um encaixe também profético?
Poderia. Assim, palavras falando sobre o reagrupamento do povo de Israel. Assim, um apontamento que para nós, na nossa linguagem contemporânea, aponta para um Estado autodeterminado, que é o que aconteceu e reconhecido mundialmente com o Estado de Israel. O problema, irmãos, é você pegar esses fatos contemporâneos e ficar tentando encaixar na Bíblia. O texto bíblico, irmão, não, entenda, não é assim, não é o que eu interpreto e eu olho para a Bíblia e saio caçando para montar o meu quebra-cabeça. Eu vou para o texto bíblico e permito que o texto vá me guiando. Amém? Glória a Deus. E é sempre desafiador, não é apenas desafiador para vocês, é para mim também. Porque todos nós temos pressupostos. A sua própria história, a cultura que você vive, a família que você foi criado, o país que você nasceu, tudo isso gera em você pressupostos. Então, quando você chega nas Escrituras, o grande desafio é você conseguir se desvencilhar desses pressupostos para poder receber do texto bíblico. Amém? Mas isso, irmão, entenda, é a nossa tarefa, mas nós sempre teremos os nossos pressupostos. Segunda-feira passada eu comecei no Aletos, a matéria escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, e falei isso para os alunos. Falei assim, olha, quando você se depara com um texto bíblico, falando, por exemplo, sobre tribulação, a nossa interpretação aqui no Ocidente, em um país com liberdade religiosa, liberdade de proclamação, onde a esmagadora maioria das pessoas professam a fé cristã, se juntar o catolicismo com o protestantismo, você vai ter mais de 90% do Brasil que corresponde à fé cristã, sim ou não? A nossa percepção de perseguição, tribulação e dia mal é diferente de uma pessoa, por exemplo, no interior da Nigéria, sofrendo com a opressão do Boko Haram. Ou então, em países onde você não tem a sua liberdade religiosa. A interpretação dos fatos, do que é perseguição, do que é tribulação, para esse povo é distinto para nós. Amém, irmãos? Para nós, por exemplo, uma situação, né, que está errado, irmão, ok? De censura, de uma postagem no Twitter, é errado, o Estado ficar regulando ali, tudo bem, mas a gente às vezes censurou uma fala, meu Deus do céu, dias de perseguição, e você vai fazer um contraste com o que está acontecendo, por exemplo, no Oriente Médio. Estão me entendendo? A régua é diferente, porque os nossos pressupostos civilizatórios são distintos, a nossa maneira de interpretar a história é distinta, e tudo isso precisa ser levado em conta. Então, quando eu olho para o texto bíblico, eu não posso empurrar o noticiário atual em cima do texto bíblico. Eu vou para o texto bíblico e eu tento abrir mão de tudo aquilo que eu estou tentando encaixar, e eu vou olhar para o texto bíblico. Glória a Deus. Então, por exemplo, as pessoas me perguntam assim, Henrique, você acha que nós estamos vivendo os últimos dias? Quem acha aqui que nós estamos vivendo os últimos dias? Quem acha, levanta a mão, vamos ver. Então, muito bom, obrigado pela sua sinceridade. A questão é que a própria igreja primitiva também interpretava isso. E a gente vai começar a mensagem por aí, entender o que são esses últimos dias, e quando é que começaram esses últimos dias, porque muitas palavras que vão falar sobre, nos últimos dias acontecerá isso, não está reservado apenas para o tempo futuro, mas já eram fatos correntes desde o primeiro século da igreja. Então, quando eu vou para o texto bíblico, eu não posso abrir mão da própria intenção autoral. Aí você pode dizer, mas Henrique, o texto bíblico não tem força para alcançar o futuro? Com toda certeza ele alcança o futuro. O que eu não posso é apagar o alcance imediato dele. Nós estamos falando sobre cartas, especialmente as cartas paulinas, petrinas e joaninas, são cartas endereçadas para um povo específico, em um tempo específico. E é seguindo a intenção do autor, seguindo ali a absorção daquele povo, entendendo a cultura, a dinâmica da época, que eu vou conseguir assumir o texto bíblico. Por exemplo, existem algumas associações, ainda estou na introdução, e ela é muito importante para toda a série, amém? Existem alguns textos que as pessoas vão conectando, mas não há uma conexão direta entre eles. Por exemplo, é muito comum as pessoas situarem a mesma pessoa nesses três personagens, anticristo, homem da iniquidade e a besta. E não tem texto algum explícito nas Escrituras fazendo uma associação direta entre os três. Nenhum. Então não é uma conclusão exegética, ou seja, o texto me diz isso. É uma conclusão sistemática. Eu olhando para um sistema de interpretação, me leva a crer que possivelmente o anticristo é essa figura. Deu para entender ou não? E tudo bem, é aceitável dentro da história da igreja eu sistematizar uma interpretação e assumir algumas posturas.
Mas lembra, antes de você ir para o sistema, você tem que ir para o, diga, texto. Então eu não posso sair afirmando com grau de certeza que quando a Bíblia fala sobre anticristo, e ela fala apenas 4 vezes nas Escrituras, e nenhuma dessas vezes em Apocalipse, nenhuma vez. Quando a Bíblia fala sobre anticristo, eu não posso fazer uma associação imediata e direta com a figura da besta. Por quê? João, quando escreve essa revelação do Apocalipse, ele está debaixo de uma ênfase. E quando o próprio João, em 1 João, vai trazer essa ênfase sobre o anticristo, ele está dentro de um outro confronto. Glória a Deus. Então, será que é a mesma pessoa? E quando Paulo fala de um homem da iniquidade aos Tessalonicenses, e ao mesmo tempo que ele fala para aquele povo dizendo, vocês o conhecem, vocês sabem o detentor dele, ele está dialogando com quem? Diretamente com o povo daquela época. Estão me entendendo, irmão? Então o meu alvo aqui não é impor sobre você nenhum sistema de interpretação. O alvo aqui é a gente olhar para o texto bíblico, e olhando para o texto bíblico, assumir aquilo que a Bíblia diz. Glória a Deus. Podemos sim abrir margem aqui para discutir algumas sistematizações, interpretações acerca dos fins. Trataremos sobre Mateus 24 durante a série, mas a questão principal é, antes de sair criando um catálogo de situações trágicas acerca do fim, vamos olhar para o texto bíblico e ver o que ele fala acerca dos últimos dias. Quem está comigo, diga um amém bem forte. Então, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vamos em Hebreus 6 primeiro, Hebreus 6 primeiro, Hebreus 6, nós vamos ler o versículo 1 e o 2, tá? Vou fazer uma passagem rápida aqui. Hebreus 6, 1 e 2, estou lendo pela NVI. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos. Agora atenção a essas terminologias, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Atenção, toda sistematização acerca do fim dos tempos, todo tipo de ensino acerca do fim dos tempos, que é considerado ortodoxo, ou seja, está dentro aí do que corresponde aos limites da autoridade das Escrituras na história da igreja, toda a linha escatológica, ainda que hajam divergências, tem que reconhecer que haverá a volta de Jesus, juntamente da ressurreição dos mortos e de um grande juízo, ou de um juízo eterno. Amém, irmãos? Então, um tipo de ensino acerca do fim dos tempos, que nega a ressurreição dos mortos, que nega o juízo eterno, ou que nega a segunda vinda de Jesus, não é considerado ortodoxo para a igreja cristã. Não é considerado como algo que respeita o texto bíblico. Amém? Agora, nós temos aí algumas linhas de interpretação que consideram estes elementos que eu acabei de destacar. Então, se existe mais de uma linha que interpreta o fim dos tempos, mas considera, eu até posso adotar uma linha na minha interpretação. O que eu não posso é dizer que essas outras linhas, que talvez tenham um sequenciamento diferente do fim dos tempos, que ela seja uma heresia, ou que ela seja algo absurdo, nem nada disso. Existem os absurdos, amém, irmãos? Existem, infelizmente, nos podcasts aí de nome nacional, o que está recheado de absurdo escatológico é uma bizarrice, irmão. Amém? É uma bizarrice tamanha. Chama um convidado e aí fica lá discutindo quem você acha que é o anticristo. Olha, eu acho que é o Elon Musk. Conta disso, e o www é vav no hebraico, então isso é o 666. Irmãos, assim, saia da bizarrice, ok? Saia da bizarrice. Deixa a bizarrice de lado e encara o texto bíblico. Amém? Tudo bem? Então tá bom. O que eu só quis começar aqui dizendo é que ressurreição dos mortos, juízo eterno, compõe aquilo que o autor de Hebreus trata como uma doutrina básica da fé cristã. Aí você pode dizer, mas peraí, pastor, é básico? Eu deveria ter algum saber acerca disso? Sim. O próprio apóstolo Paulo deixa muito claro que não crer na ressurreição dos mortos, ou não crer na ressurreição do Cristo Jesus, torna a nossa fé vã.
Porque o fim de todas as coisas, e aí todas as linhas dentro da ortodoxia cristã vão concordar, é que no fim haverá uma grande restauração, uma plenitude de todas as coisas, e haverá ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Só para a gente começar, agora sim, Hebreus capítulo 1, versículo 1, vamos lá. E fica tranquilo, irmãos, a série vai se desenvolver do simples para o complexo, tá bom? Então não vamos viajar na maionese não. Hebreus 1, versículo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Muito bem, a gente já faz uma rápida associação que diz respeito aos patriarcas, a toda a narrativa do Antigo Testamento. Mas nestes últimos dias, repete comigo, últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, há uma discussão muito grande sobre quem é o autor de Hebreus, eu não vou entrar nessa discussão, mas existem algumas possibilidades interessantes. Mas para o autor de Hebreus, ele está trazendo aqui uma linha de interpretação que os últimos dias começa a partir da revelação do Filho. Então ele está datando esses últimos dias em um período que começa na primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Então para o autor de Hebreus aqui, estamos falando do primeiro século da igreja, já pós-morte e ressurreição de Jesus, ele tem uma compreensão e ele está repassando isso em carta, e isso foi canonizado, é reconhecido e validado, de que a partir do momento que o Filho começa a se comunicar, os últimos dias se iniciam. Vamos para outro autor agora, vamos lá para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 6. Atos capítulo 1, versículo 6. Atos capítulo 1, versículo 6 vai dizer assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Pausa aqui, olha para mim. Então ali você tinha ali alguns discípulos reunidos, e eles estavam falando com quem? Com o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui, ressurreto, na sua última aparição pós-ressurreição, e aí então ele é assunto aos céus. Todo mundo aqui comigo, né? Jóia. E nesse último diálogo, os discípulos fazem uma pergunta que era totalmente contextualizada, pertinente. Por quê? Atenção aqui agora. Havia, e há até hoje, uma expectativa messiânica para o povo judeu. Existem algumas linhas dentro do rabinato judaico que creem que um único Messias vai ser levantado e ele vai ser alguém que vai restaurar não apenas a questão religiosa, mas também a questão bélica, a questão econômica, política. Para outras linhas de rabinato judaico, eles acreditam que não, vão ser dois Messias, um político, bélico, etc., e outro do âmbito mais espiritual e religioso. A questão é que era inaceitável que essa figura de Messias, ou essa figura messiânica para os judeus, se apresentasse frágil e vulnerável. Ou seja, seria inconcebível que um Messias padecesse, que um Messias morresse. Agora nós sabemos, em Cristo Jesus, que o nosso Messias haveria de sofrer, haveria de morrer em nosso lugar. Todo ato substitutivo, ele entregou todo o seu sangue, o seu corpo foi desfigurado, por isso nós celebramos a ceia, amém, irmãos? Nós cremos que a morte dele foi de uma vez por todas, e cremos também que ele ressuscitou, que a morte não pôde contê-lo. Nós não podemos privar a história de todo o sacrifício que Jesus se submeteu. Então aqui havia uma expectativa, como se tivesse escrito assim, ou como se os discípulos estivessem dizendo: Jesus, ok, nós entendemos a restauração que o Senhor trouxe, mas restaurará tu também neste tempo o reino a Israel? Ou seja, chegará o tempo agora que nós sairemos dessa opressão tamanha que a gente está sofrendo do Império Romano, dessa inserção cultural grega, de todo esse período helenístico, a gente vai conseguir sair e voltar para o nosso domínio, para o nosso local de proeminência mundial ali, pensando no mundo ali da Idade Média? É esse o tempo? E a resposta de Jesus, irmãos, ela não é evasiva, ela é instrutiva, ela é carregada de revelação. O problema é que nesse espírito que eu chamo de Sherlock Holmes, onde eu quero ficar criando uma fragmentação peça por peça para identificar, esse é o sinal, agora ele vem, é daqui tantos anos, é daqui tantos meses, saia disso, irmão, isso é meninice, é infantilidade. O próprio Jesus não foi evasivo, ele está sendo assertivo e respondendo da seguinte maneira, versículo 7, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade.
Ou seja, ele corresponde aí ao que Deuteronômio 28 vai falar acerca da lei. Existem coisas que vocês vão tomar conhecimento, existem outras coisas que somente o Senhor sabe. Ele vai seguir. Mas receberão poder. Esse mas é uma pausa textual que Jesus está utilizando. E agora ele está saindo do simplesmente dizer, vocês não vão ter conhecimento de tudo, para dizer, presta atenção nisso que eu vou falar. Então não é para vocês ficarem ansiosos em relação ao que vai acontecer. Não é para vocês ficarem desesperados com o que vai acontecer. Deixa eu canalizar, deixa eu reorientar suas expectativas. Deixa eu colocar os olhos de vocês no devido lugar. E os olhos de vocês no devido lugar não é ficar sendo movido pela curiosidade de coisas que estão encobertas. Os olhos de vocês devem estar atentos a uma missão que é inspirada diretamente pelo Espírito Santo. Aí ele vai dizer, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, essa resposta de Jesus, mais uma vez, não é evasiva, é instrutiva e carregada de revelação. Ela é tão poderosa que o próprio sequenciamento da chegada do Evangelho no livro de Atos, ele vai alcançando justamente essa sequência, como ele descreveu em Jerusalém, Judéia, Samaria e depois atingindo locais que vão além desses 3 locais que ele pontuou. Ou seja, há uma fidelidade textual de cumprimento do que Jesus falou, ainda no livro de Atos. O próprio livro narrando e demonstrando que o que Jesus falou já estava acontecendo. Amém? Muitas pessoas olham para profecias bíblicas e ficam assim, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E eu posso te dizer, irmãos, que boa parte, até do que vai acontecer, teve algum tipo de cumprimento histórico no tempo passado. E o que isso significa para nós? É motivo de ânimo e alegria, irmãos. Porque o mesmo Deus que profetizou e que na história se cumpriu, esse mesmo Deus não falha naquilo que Ele fala. Uma vez que Ele falou, vai acontecer. O cumprimento profético para nós não gera um desânimo de, puxa, achava que isso era só para o fim. Não, gera em nós graças a Deus, porque o Deus que profetizou e cumpriu é o Deus ao qual eu creio e sirvo, ou seja, Ele continua sendo fiel. Amém? Muito bem. Então há uma ênfase em um novo tempo, em uma nova estação. Uma era ficou para trás e uma nova era o povo da conspiração adora, né? E começa agora uma nova era, debaixo da influência do Espírito Santo, debaixo da instrução do Espírito Santo, um tempo de plenitude do Espírito Santo. Agora é o tempo da igreja, irmão, amém? Vai lá para Atos capítulo 2 agora. A gente vai ler do versículo 16 ao 21, só para a gente contextualizar. O que é que acontece em Atos capítulo 2 que é extremamente emblemático? Quem lembra? Descida do Espírito Santo, amém? O dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, que é a nossa celebração judaica, aí então, um ajuntamento de mais ou menos 120 pessoas, por volta de 120 pessoas, foram cheios do Espírito Santo, cheios. E manifestações sobrenaturais, por conta desse enchimento, passam a acontecer, certo? Manifestações, não vamos entrar no debate sobre que tipo de língua eles falaram, mas há um tipo de enchimento sobrenatural, que Lucas observa. Lucas é o escritor de Atos. E ele observa e ele retrata esse enchimento do Espírito, de tal maneira que outros povos olharam, admiraram, e falaram assim, alguma coisa está errada, está de dia, esse povo está embriagado. E aí Pedro se levanta, e Pedro traz um discernimento diferente das pessoas comuns, diferente daquelas pessoas que não estavam participando. E meu irmão, às vezes a gente ignora isso. Jesus tinha falado sobre agora ter um tempo de receber da virtude do Espírito Santo. E uma das coisas mais sublimes agora desse novo tempo é que alguém como Pedro agora não está mais discernindo as coisas naturalmente, mas discernindo as coisas pelo Espírito. Irmãos, se a gente estivesse aqui tentando criar um mapa de geopolítica, guerra da guerra, não sei quem, talvez a gente estaria vibrando. O que eu estou dizendo, irmãos, é que a virtude do Espírito Santo, ela se comprovou de tal maneira que o próprio apóstolo Pedro, que muitas das vezes era impulsivo, muitas das vezes era responsivo de maneira inadequada, ele agora tem uma interpretação dos fatos por conta do dom do Espírito que o próprio Jesus havia acabado de profetizar. Ou seja, nós estamos vivendo em um tempo agora, onde o nosso discernimento, ele é potencializado pela influência do Espírito Santo, e isso do ponto de vista das Escrituras, é um sinal escatológico.
É um sinal do fim dos tempos, quando a igreja começa a ter uma interpretação dos fatos a partir da influência do Espírito Santo. Você entendeu isso aqui ou não? E o que é essa influência a partir do Espírito Santo? É uma influência que te leva à ótica da palavra. E Pedro, então, ele se levanta e ele faz ele tem um discernimento do Espírito acerca de um cumprimento profético. E Pedro, então, vai dizer da seguinte maneira, versículo 16: ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então, pausa um pouquinho. Joel tinha predito ou profetizado algo acerca do derramamento do Espírito? Sim ou não? Sim, Joel capítulo 2 ele fala sobre chegariam os dias onde o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Espera aí, pastor. Eu geralmente uso Joel para falar de um grande avivamento que vai anteceder a volta de Jesus. Maravilha, só não tem isso na Bíblia. Só não tem esse negócio de grande avivamento. É um grande avivamento que aí vai acelerar a volta. Eu acho bacana, participaria, amém? Mas você não tem fidelidade textual para falar sobre isso. Glória a Deus. Mas eu creio para um avivamento. Eu também. Mas daí para você colocar como marco escatológico, é um problema. O que você tem enquanto marco escatológico é que haverá uma tensão entre bem e mal até o fim. Haverá joio e trigo até o fim. Haverá confusão entre bodes e ovelhas no mesmo pasto até o fim. Haverá uma confusão sobre estar operando supostos milagres e sinais em nome de Deus, mas não por meio do Espírito, até o fim. Haverá uma certa tensão e diria até confusão sobre quem é que tem lugar na mesa de Deus, até o fim. O que a Bíblia nos demonstra não é essa clareza factual de tal evento, pum, veio. Não. O que a Bíblia nos demonstra é uma tensão que acompanhou toda a história da humanidade, acompanhou o começo da história da igreja e acompanhará até o fim. Glória a Deus. Talvez isso não satisfaça as nossas expectativas carregadas de curiosidade. Fato é, e isso eu poderia dizer que boa parte das linhas escatológicas, a gente vai ter aí basicamente 4 linhas principais de interpretação das Escrituras. Uma preterista, que vai olhar mais para o cumprimento no passado, e aí você vai ter uma preterista total, que o cumprimento é absoluto, ou seja, Jesus já voltou. Não dá para acreditar nessa, né, irmão? Amém? Não dá. Você tem uma preterista parcial, amplamente utilizada por teólogos de grande nome. Você vai ter uma linha historicista que vai ver o cumprimento das Escrituras no desdobramento histórico. Você vai ter uma interpretação futurista, que talvez essa seja mais popular e moderna, que diz respeito ao cumprimento das profecias bíblicas exclusivamente no tempo futuro. E você vai ter uma linha idealista. A linha idealista tem ganhado muito tom nos últimos tempos. Ela vai tratar o texto com um caráter de atemporalidade, ou seja, houve um cumprimento, então alguns chamam até de idealista preterista, porque vê um cumprimento no passado, mas vê também um potencial de cumprimento recorrente. O idealista, ele olha para o texto bíblico e fala bem assim, muito bem, esse símbolo, ele tinha um significado para aquele povo, só que esse símbolo, ele pode ser traduzido de maneira recorrente em eventos que se sucederam na história. Deu para entender ou não? Tão simples. Olham para o texto bíblico, alguns vão dizer, já aconteceu. Outros vão dizer, já aconteceu, mas falta tal acontecimento. Esse é o parcial. Outros vão olhar para o texto bíblico e falar assim, é tudo para o futuro. Outros vão olhar, não, ao longo da história eu consigo ver. Aí outros vão dizer, não, veja bem, aconteceu, mas ele tem um caráter de atemporalidade. Pode acontecer de maneira recorrente. Entenderam ou não? Essas são as maneiras de se interpretar escatologia. São as linhas de interpretação. É dessa maneira que as pessoas interpretam. Então, quando eu olho para Joel capítulo 2, primeiro, existe algum texto na Bíblia do qual algum autor bíblico se levanta e observa o cumprimento? Sim ou não? Tem. O próprio apóstolo Pedro está fazendo isso. Pedro testemunha, discerne pelo Espírito e diz, os últimos dias começaram. Eu consigo ver os últimos dias acontecendo. Amém, irmãos? Então vamos terminar de ler agora. Joga lá. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Quem disse isso? Joel. Quem observou o cumprimento? Pedro. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Próximo. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão.
Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez, o apóstolo Pedro compreendeu o cumprimento dessa profecia. Sim ou não? Sim. Segunda pergunta. Ele descreve a profecia e ele testemunhou de maneira completa essa profecia acontecendo? Talvez sim, talvez não. Se você for olhar de maneira exclusivamente literal, talvez não. Eu diria que talvez não. Se você for olhar para esses símbolos, de lua, estrela e etc., como costumeiramente a Bíblia traz como figura alegórica sobre figura de autoridade, talvez sim. Como que a gente sai do talvez? Não sai. Não tem obrigação nenhuma de sair desse talvez. Amém? A questão é, há uma observação de cumprimento. Aí mais uma vez, nas linhas de interpretação, uns vão dizer o quê? Esse cumprimento é parcial, existe numa parcela para o futuro. Pode ser isso? Pode, irmão, com toda certeza. Outros vão dizer, não, o cumprimento foi total, essa profecia foi sanada. Outros vão dizer, na verdade houve esse cumprimento, mas ele está acontecendo ao longo da história. Na verdade aconteceu, só que com caráter de atemporalidade. Então de tempos em tempos, essa figura de Joel vai acontecer. Irmãos, eu estou falando isso, sabe por quê? Às vezes nós cantamos músicas que remetem ao fim dos tempos, e a gente nem percebe, a gente só canta, irmão, amém? Ah, Jesus está voltando, vamos cantar. Aí às vezes tem músicas que se contradizem. Tem músicas que trazem para nós um sentimento de que já aconteceu. E tem músicas que trazem para nós que ainda vai acontecer. Tem músicas que trazem para nós que o sentimento é escapista. Eu tenho que ir embora daqui, o negócio é ir embora daqui. Não sou daqui, não é assim? Não sou daqui, eu vou voltar para casa, não vou cantar, irmão, amém? Não sou daqui, vou voltar para casa, então, ou seja, me tira daqui, pelo amor de Deus. Sentimento escapista, e a gente canta, porque é legal, é bom, é distante das Escrituras, distante. Amém, irmãos? Então vamos lá, Hebreus observou o começo dos últimos dias, o autor. Pedro observa um cumprimento profético selando o começo dos últimos dias. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não era estranho para os apóstolos e para a igreja primitiva que os últimos dias era exatamente o tempo que eles estavam vivendo. O que nós podemos sacramentar do ponto de vista bíblico é, os últimos dias, olhando para as Escrituras, começaram com a primeira vinda de Jesus, e esses últimos dias se findará com a segunda volta de Jesus. Então, se alguém lhe perguntar, você está vivendo os últimos dias? Estou. Aí tem uns amigos que sabem as minhas posições. Fala, não, eu quero saber se você crê que a gente está nos últimos segundos das horas dos últimos dias. Falei, calma, você está muito emocionado. Muito bem, agora eu quero que você vá para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Você está conseguindo entender, meu irmão? Vamos ser muito sinceros, hoje a velocidade está 1.0. Sim ou não? Não. É demais, irmão. Mais devagar que isso aqui não dá, não. Fiquei sabendo que teve gente que chega em casa e põe a pregação na velocidade 0.5. Cada um com a sua estratégia, né, irmão? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Primeira pergunta, esse texto foi escrito em que tempo? Primeiro século. Esse texto foi endereçado primeiramente para quem? É uma carta pastoral para Timóteo. Timóteo era responsável pela igreja em Éfeso. Glória a Deus. Amém. Paulo vai começar a trazer um sequenciamento de instruções. E seria uma ofensa muito grave ao texto eu fazer um recorte desse primeiro versículo e eu empurrar exclusivamente para o futuro. Por quê? Porque é que Paulo ia endereçar uma carta. Imagina eu escrevendo, Daniel, vou escrever uma carta para você. Eu falo, Daniel, eu vou escrever uma carta, só que esse primeiro versículo não é para você. Ué, faz sentido isso? Não. Eu vou escrever a carta, ela vai ser para você, para o tempo que você vive, para o contexto que você está. Então, esse conteúdo da carta, ele vai ser prático para você. Deu para entender? Agora, pode ser que eu escreva uma carta para ele e ela tenha aplicação futura, perfeitamente. Amém, gente? Totalmente aceitável isso. O que não dá é eu pegar aquele texto e achar que ele não tem nenhum vínculo com o tempo. Então, vamos lá. Os últimos dias começam a partir da primeira vinda de Jesus. Pedro constata isso no derramamento do Espírito Santo.
O autor de Hebreus constata isso a partir da própria comunicação, da revelação do Filho. E agora Paulo vai começar a utilizar uma linguagem falando, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonaram a fé. A pergunta é, naquele tempo, pessoas estavam abandonando a fé? Sim. Até o segundo século, 1/3 da igreja cristã do que se conhecia na época, acabou sendo comprometida pelo gnosticismo. Era uma grande influência. Existem escritos de Irineu de Lyon, onde ele vai detalhar o pavor que o apóstolo João tinha de uma determinada figura do gnosticismo, Cerinto. Muitos até associam que a narrativa de 1 João, quando fala sobre o espírito do anticristo, ou o anticristo que nega a divindade de Jesus, ou que nega o próprio Cristo, que muito provavelmente a motivação de João ao escrever aquilo estava vinculada a essa figura do gnosticismo, do qual o próprio João tinha pavor. Está dando para entender ou não? O que eu estou dizendo? Que o nosso empenho tem que ser, vamos buscar a intenção autoral. É fácil? Não. Vamos tentar entender o contexto que foi aplicado. É fácil? É evidente que não. Por quê? Porque nós vivemos no ano 2023. Nós vivemos no Brasil, no Ocidente. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nós somos os confins da Terra. Qual é o último continente descoberto, meu irmão? Confins da Terra, amém? Glória a Deus. Então, é um equívoco muito grande eu olhar na minha posição de confins da terra e querer jogar o texto, ignorando o que eles estavam vivenciando lá. Pergunta novamente, nesse primeiro século, eles viviam constantes perseguições? Absurdas, irmãos. Debaixo do poderio de quem? Do Império Romano. Amém? Império Romano. Efetivamente, de maneira bélica, se sobrepondo, esmagando judeus e também cristãos. Até que há então um momento, já no século IV, onde isso é reestruturado. Mas foram aí de 2, 3 séculos de muita opressão, de muita perseguição, de muitas mortes, de muita vergonha, né, que tentaram expor os cristãos. Eu não posso ignorar isso, eu não posso retirar o texto e falar, bom, nos últimos tempos, é para mim. Então olha aqui, ó, tá vendo aí? Eu estou vendo aí o povo, ó, incrédulo, alá absurdo, o satanista está com o TikTok, é o fim dos tempos, é o fim dos tempos, é o fim dos tempos. Já viu isso aí, satanista, TikTok? Tem também. Está vendo? É o mal se multiplicando, é o mal se multiplicando. Quem acha que o mal está se multiplicando? Eu acho. Mas quem acha que o bem está se multiplicando também? Né? As coisas estão piorando ou estão melhorando? As coisas estão piorando ou estão melhorando, irmão? Depende. O que você está avaliando? O ser humano está cada vez mais imoral. Você já estudou história? Que as guerras estão se multiplicando. Você já estudou história? Amém? Que o mal se reinventa, sem dúvida. Que há uma multiplicação do mal, sem dúvida. Mas existe permissão para que o mal e para que o bem se desenvolva. E é muito estranho as escrituras que o trigo, certo? O trigo, que fala da virtude, do bem se multiplicando, ao invés de crescer, fica aplaudindo o joio se multiplicar. Isso é a mentalidade da igreja escapista. Aplaude tragédia como se fosse, agora é o fim, agora é o fim, agora é o fim. Estão me entendendo? Então, os últimos dias começou lá de Cristo, do tempo de Jesus. E nós estamos vivendo os últimos dias. Ah, mas são os últimos segundos, as últimas horas? Não dá para saber, irmãos. O apontamento bíblico é mais para um senso de missão e compromisso com aquilo que está ao nosso redor, do que com essa tentativa de ficar tentando conectar os pontos, vincular os pontos para dizer, pronto, agora é o tempo. Existe uma ênfase bíblica em nos destacar e deixar muito claro que sobre o dia e a hora ninguém sabe. Seja nos evangelhos, seja em textos como esse, deixando muito claro para nós isso. É estranho as escrituras, esse tipo de vida onde você fica tentando criar cenários geopolíticos para se encaixar na teologia bíblica. É estranho isso.
Porque primeiro eu devo respeitar para quem está sendo endereçado. Então sim, o Espírito diz claramente nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Aquilo acontecia naquele tempo? Sim. Nós estamos vivendo ainda os últimos tempos? Sim. Nós estamos nos últimos dias? Também. Então nós vamos testemunhar que sim, muitos abandonaram a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios? Sim. Isso está acontecendo na nossa nação? Sim. Isso está acontecendo pelo mundo? Sim. Ao mesmo tempo que hoje em dia o Evangelho tem alcançado diversas nações. O Evangelho nunca alcançou tanta gente quanto alcança hoje. Amém? A igreja de Jesus, irmãos, de todo coração, tá? Concorde você ou não com a igreja católica, por exemplo. A igreja católica, em nome de Jesus, irmão, o que ela tem de trabalho, de alcance no campo da saúde, no campo social, é um negócio absurdo. Esses dias eu consegui pegar os dados. É absurdo a capilaridade que eles têm no mundo todo. Amém? Ou seja, a espiritualidade sendo traduzida em um bem para a população. Glória a Deus. Nós vamos ter um trabalho dos protestantes agora, tanto num campo político também. Você pega a reforma holandesa, você pega a reforma da Suíça. Genebra é o que é, Suíça é o que é por influência de Calvino. Inglaterra sai de um período completamente imoral por influência de John Wesley. Holanda passa por uma reforma do pensamento político e econômico e social por influência de Abraham Kuyper. Você vai ter personagens ao longo da história que trouxeram esse sopro de Deus nas nações. Existem momentos de maior otimismo, mas existem momentos também de maior pessimismo. Eu gosto de uma frase do Timothy Keller que ele diz da seguinte maneira: otimismo talvez seja ingenuidade. É que a expressão, ele usa uma palavra no francês para falar, e aí complica, né? Falou, otimismo é ingenuidade, mas pessimismo é ateístico. Pode ser ingenuidade, ficar achando que as coisas só vão melhorar, mas achar que as coisas só vão piorar, e por isso eu perder meu compromisso com aqueles que Deus me confiou, perder a minha entrega para a terra, que foi o local que Deus entregou para que eu desenvolvesse meu chamado. Isso já é ateístico, ou seja, é não crer em Deus, é ir na contramão do Deus que você diz que crê. Esse espírito de abandono, de fuga, de escapar. Amém, irmãos? Vamos lá para 2 Pedro capítulo 3. A gente vai ler um texto grande agora, do versículo 3 ao 14. Eu estou conseguindo ser claro aqui hoje, irmãos? Que bom. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Essa pergunta é fácil. Quem é que escreveu a segunda carta de Pedro? Ele mesmo, né? Muito bem. E lembra que esse mesmo Pedro foi quem recebeu um discernimento espiritual de que ele já estava nos últimos dias. Ele interpretou a profecia de Joel. Então é esse mesmo Pedro agora que vai continuar falando. Versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Percebe que concorda com a visão paulina? Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, essa formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Está falando de qual cena aqui? Dilúvio, irmão. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Atenção, levaria muito tempo para a gente fazer o estudo só dessa palavra, mas destruição aqui não é aniquilação, ok? Está falando do sem julgamento e não do deixar de existir. Pela mesma palavra, 8, não se esqueçam disto, amados. Você se identifica quando ele fala amados? Sim ou não? Que maravilha! Mas a intenção primária dele para amados era quem? O povo lá do primeiro século. Entendeu? Nós temos que nos identificar com isso. Quando a Bíblia diz meus irmãos, igreja, amado, está perfeito, você tem que se identificar, está falando com você diretamente. Mas a intenção primária era atingir aquele povo. Então ele está fazendo um diálogo, contextualizando sobre últimos dias, sobre a descrença que as pessoas tinham, da convicção que a igreja carregava de que Jesus voltaria, dizendo, não está demorando? Olha, eu estou vendo vocês sendo perseguidos, massacrados, não está demorando? Talvez seja mentira o evangelho que vocês creem.
Talvez seja uma mentira essa história de que ele vai voltar. E aí Pedro começa a relembrar fatos apontando para a criação. Ele vincula a criação de Gênesis, o dilúvio de Gênesis e o juízo final. Ele faz essa, vamos dizer assim, essa trinca aqui de revelação. Ele demonstra uma conexão direta entre criação, dilúvio e juízo eterno, apontando para que o mesmo Deus que estava no controle de todas as coisas na criação, o Deus que continuou no controle de todas as coisas no dilúvio, é o mesmo Deus que estará no controle de todas as coisas no juízo. Amém? Muito bem. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Atenção, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Aqui está falando então de uma restauração cósmica, de algo cataclísmico, que vai envolver toda a terra. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aqui está, meu irmão. Olha só isso. Ele está dizendo da seguinte maneira: primeiro, vai acontecer, Ele vai voltar. Eu sei que alguns estão tirando o crédito da mensagem, mas o que eu quero reafirmar para vocês é que o mesmo Deus que criou os céus e terra, o mesmo Deus que estava ali naquele momento de juízo, por meio do dilúvio, é o mesmo Deus que julgará todas as coisas. É o mesmo Deus que estabelecerá um julgamento final para os ímpios, é o mesmo Deus que restaurará todas as coisas, amém? A terra será desnudada. Aí é uma leitura própria de Pedro. Paulo vai trazendo um sentido mais de renovação e transformação, mas está tudo bem. A questão é, o próprio cosmos vai ser envolvido nesse processo final, amém? É isso que você deve se ater. Só que aí ele vai para a questão: olha, isso que eu estou dizendo para vocês, de que vai acontecer, de que as coisas serão transformadas, que haverá um julgamento, isso o que é que gera em vocês? Como é que vocês devem então lidar com isso? Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Meu irmão, presta atenção, isso nos alcança? É certo que sim, mas ele já estava falando numa iminência com o povo do primeiro século, está claro isso aqui? Vivam de maneira santa e piedosa. Isso aqui é um caráter de alguém que tem a convicção de que está nos últimos dias. O compromisso é tão grande com o próximo, com a terra, de que você não abre mão de viver de maneira santa e piedosa. Então eu não busco viver santo e piedoso porque agora eclodiu uma guerra no Oriente Médio e está me dando a sensação de que Jesus vai voltar. Não, é um imperativo bíblico para todo aquele que crê em Jesus, crê que a partir da primeira vinda de Jesus os últimos dias começaram, e assim como os últimos dias começaram, existe um caráter daqueles que aguardam a segunda vinda. E esse caráter, essa disposição, essa atitude, não é de ficar tentando criar quebra-cabeça geopolítico, é de simplesmente ter um compromisso com a palavra, compromisso com os seus, e não querer de maneira nenhuma escapar daqui, porque você sabe que o seu compromisso é aqui, até que Ele volte. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Isso aqui, irmão, é um debate gigantesco sobre apressar a vinda do Senhor, mas não cabe aqui hoje. Pode ser que eu trate outro momento na série, levaria pelo menos uns 53 minutos, aleluia. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Meu alvo com essa série, irmãos, ainda que eu vá tocar em alguns textos um pouquinho mais capciosos, é que você entenda que existe uma postura do fim, uma atitude, uma disposição daqueles que têm plena convicção de que estão nos últimos dias. Sai um pouco desse arrobo emotivo de ficar, é na minha geração que Ele vai voltar. Irmãos, se você já é minimamente adulto, talvez você já tenha virado a chave na sua vida e entendido que a sua entrega hoje é para a próxima geração. Talvez você não tenha ainda a experiência de um filho, mas a partir do momento que você tem um filho, a sua vida agora é para construir um legado para ele, para construir uma plataforma para que ele seja lançado. Aí você sai dessa afetação mental de, vai ser na minha geração.
Que seja hoje, que seja amanhã, mas no que depender de mim, a plataforma da próxima geração será construída. 2 Timóteo capítulo 3. Outra leitura grande nós vamos fazer agora, versículo 1 ao 17. Percebe que todos os textos que nós lemos até agora vai falar sobre últimos tempos ou últimos dias. Perceberam ou não? Todos. E todos tinham um endereço direto, tinham uma prática a ser feita já naquela estação. Existiam acontecimentos próprios para aquele período e questões que desdobram e nos alcançam hoje. É sobre isso, irmãos. Não precisa ficar nesse desespero de sempre polemizar a questão escatológica. A gente pode partir do simples para o complexo. Isso aqui é o simples e essencial. O problema é você querer ficar sabendo detalhamento. Meu irmão, meu Deus, é tanta bizarrice. Esses dias eu vi uma, só fazendo um parênteses. Estava, sei lá, as pessoas dialogando, e um falou assim, não, porque veja bem, a reconstrução do templo de Israel. Bom, eu vou deixar para o meu amigo aqui, porque o meu amigo, ele entende de arquétipos energéticos da nação de Israel. Faça-me o favor, irmão. Assim, não tem ninguém para interpelar, para falar, ô amigo, ó, segura a onda aí, né? Viagem na maionese, mistura, loucura do caramba. 2 Timóteo capítulo 3. Eu fico indignado, irmão, sabe? Porque é o que mais dá visualização na internet. É o que mais dá visualização. Só bizarrice, só minhoca na cabeça do povo. E um descompromisso total com o tempo de agora. Total, irmão. 2 Timóteo 3, versículo 1. Saiba disto. Paulo está falando com quem aqui? 3 opções, irmãos. Ronaldinho Gaúcho. Quem mais vocês querem? Zidane ou Timóteo, amém? Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Talvez você olhou e falou, nossa pastor, pareceu um espelho agora. A questão aqui é o seguinte, nós conseguimos testemunhar pessoas nestes caminhos de iniquidade nos dias atuais? Sim. Haverá uma intensificação da iniquidade próximo à volta de Jesus? Aparentemente sim. Aparentemente, sim. Todas as linhas escatológicas concordam que algum grau de apostasia há de acontecer. Amém. O que não quer dizer que o tempo presente esteja livre de apóstatas, livres de pessoas dentro dessas qualificações. O que é importante dessas qualificações? Você entender que existem uma espécie de grupos de pecados sendo trabalhados, e isso é pedagógico para nós. O primeiro grupo, eu diria que são pecados assim, que dizem respeito ao próprio ser humano, ao ego, ao self, vamos dizer assim, né? Vou utilizar a expressão mais moderna. Então, quando ele fala sobre egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes e blasfemos, está mostrando assim um problema da pessoa consigo mesma. Depois ele vai evoluir para outros pecados, não evoluir no sentido que é pior, mas vai avançar no texto com pecados que está mais vinculado ao próximo, desobediente aos pais, que também está um vínculo aqui com autoridades de maneira diversa. Ingratidão, impiedade, sem amor pela família, irreconciliados e caluniadores. O texto meio que progride para uma seara já mais relacional, de pecados cometidos diretamente como o próximo. É evidente, irmãos, que um pecado do self, ou seja, ser orgulhoso, não apenas me fere o próximo, mas vocês estão entendendo, né? A sistematização. E depois ele vai para pecados, vamos dizer assim, com viés mais religioso, certo? Vai trazer sobre inimigos do bem, traidores, precipitados, mais amantes dos prazeres do que dos amigos de Deus, aparência de piedade, ou seja, de uma falsa religião, né? Mas negando o seu poder. Então ele vai para um âmbito mais religioso, espiritual. Deu para entender ou não? Então, ok, aqui ele está trazendo qualificações de que nos últimos dias nós testemunharíamos isso. Pergunta, isso foi testemunhado na igreja do primeiro século? Sim. Isso foi testemunhado ao longo da história da igreja? Também. A história da igreja cristã, ela é riquíssima. E é impressionante, irmãos, porque eu não sei se você já leu um pouco da literatura de Agostinho.
Mas Agostinho ele vive o tempo, ali por volta do século IV, onde ele vê Roma, não é se rendendo, mas começando a aceitar o cristianismo. Você tem ali a conversão de Constantino, 323 depois de Cristo, e um pouco mais para frente, depois de Constantino, a definição do cristianismo como religião do império. Tudo isso fez com que os próprios cristãos, agora que eram perseguidos, foram deixados de ser perseguidos. Ou seja, não dá um ânimo, irmão? Opa, agora a gente não é mais oprimido. Agora a gente está com a turma do rei. Então, talvez, e à época criou-se essa expectativa, bom, talvez nós chegamos no tempo de fato de fim de todas as coisas. As coisas estão sendo restauradas. Aquilo que é o mal, vamos dizer, foi traduzido para o bem. O Império Romano, que era a própria figura da potência maligna na terra, agora deu espaço para o cristianismo. E o que é que começa a acontecer? Essa absorção do cristianismo dentro do império começa a corromper o cristianismo de dentro para fora. E aí você começa a ter todo um desdobramento. Isso não é uma crítica direta específica ao catolicismo romano, tá bom, irmão? Mas evidentemente que toca também. Você começa a ter toda uma mistura dogmática, você começa a ter todo um diálogo com o próprio Império Romano, e antes o que era oprimido, agora o próprio cristianismo se torna opressor. Então percebe que o enquadramento bíblico dos últimos dias do primeiro século, ainda que o cristianismo saia da posição de oprimido e passe agora para uma posição de favor, ainda assim sofre com apóstatas, pessoas que orgulhosas, arrogantes, soberbas, que se movem apenas pelas aparências. Ora, vamos parar para analisar um pouquinho o cenário que Jesus veio. A firme repreensão de Jesus não era justamente contra a hipocrisia? Não era contra pessoas que tinham a aparência do bem, mas o coração era podre? Não era essa a crítica de Jesus, irmãos? Sobre arrogância, sobre orgulho. Então percebe a contemporaneidade do texto, de tudo que estava acontecendo. E o que é importante para nós? O importante, irmãos, é você não parar por aí, e é não tentar traçar uma linha e dizer, bom, nos últimos dias da geração que eu vivo, é que vai acontecer isso. Não, isso aconteceu e está acontecendo. Glória a Deus. Nós estamos nos últimos dias. Mas o texto não para apenas com a qualificação de pecado. Preste muita atenção. São estes que se introduzem pelas casas e conquistam as mulheres sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Isso é nome de dupla sertaneja, né, irmão? Janes e Jambres. Pergunta, aonde está Janes e Jambres nas escrituras? Valendo uma inscrição da Eden's Week. Ó, Eden's Bet, aleluia, vamos lá. Não tem, irmão. Você não vai achar Janes e Jambres nas escrituras. Paulo se utiliza de uma outra literatura para poder citar Janes e Jambres, mas tudo leva a crer que eles são as figuras dos mágicos de Êxodo capítulo 7. Mas você não vai achar Janes e Jambres nas suas escrituras. Mas tudo leva a crer com um grande grau de certeza que eles eram os mágicos chamados por Faraó para demonstrar que aquilo que era miraculoso segundo Moisés, na verdade não era, que pela química e pela mágica eles conseguiriam realizar. Então existe ali uma repreensão, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, ou seja, tentando utilizar de artifícios supostamente sobrenaturais, mas apenas manipulando e iludindo pessoas. Esses também resistem à verdade, a mente deles é depravada e são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você quem, irmão? Tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Sabe o que eu gosto de Paulo, irmão? Que ele não tem problema em dizer assim, olha para a minha vida. Paulo não tem aquele discurso de, veja bem, nós homens somos falhos, olha para Jesus. Paulo não tem isso não. Paulo fala, olha para a minha vida, pode reproduzir o que eu estou te ensinando. Ele não está dizendo que ele é perfeito, mas ele está dizendo assim, eu sei para onde eu estou caminhando. Eu vou ter falha, vou ter vulnerabilidade, mas eu não vou me vitimizar. Então olha para a minha vida, o referencial que você precisa, irmão, o referencial que as pessoas precisam é de Cristo. E Cristo é testemunhado aonde? Quem é que recebeu o comissionamento para ser testemunha de Cristo? Você não foi chamado para dar testemunha, você foi chamado para ser a testemunha. A própria mensagem. E isso é fim dos tempos. Mas você tem esse, bom, aí seguindo, a minha perseverança, 11, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Cadê o glória a Deus? Quem gosta de promessa aqui? Ó? Aí a promessa.
A promessa aí, irmão. Olha lá, para você colar na geladeira, fazer um adesivo do carro, amém? De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão... Pastor, cadê as promessas do carro, da casa nova? Está aí, ó. 13, contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e serem enganados. 14, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Atenção, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ele não citou algo que aconteceria num futuro que ele não conhecia, para alguém que estava com ele no presente. Que se, meu irmão, qual é a conexão da carta? Dele falar para alguém que ele está endereçando, acerca de um tempo que essa pessoa não viveria, e dizendo, esteja preparado. Preparado por quê? Para o que vai acontecer para uma geração que não é a sua. Qual o sentido disso, irmão? Só tem sentido se você recortar. Você arranca os versículos e fica empurrando. Falou últimos tempos? Ah, é lá, é Elon Musk, é o Biden, é o Lula, é não sei quem. É bizarro isso, irmão, desculpa, mas é bizarro. Enquanto que o texto bíblico está dando ênfase para quê? Esteja preparado. E como é que eu me preparo? Lembra do que você aprendeu. Lembra do que você aprendeu de mim. Lembra do que você observou. Reproduz no amor, na perseverança, na fé, em minhas perseguições. O que ele está querendo dizer? Tem perseguição no tempo presente e vai continuar acontecendo com aqueles que desejam viver de maneira pia e sóbria. O interesse das Escrituras é muito mais de te preparar para todo e qualquer enfrentamento. O interesse das Escrituras não é te arrancar daqui, para que você não sofra. Irmão, de todo o coração, é a coisa mais estranha das Escrituras isso. Essa ideia de que não, a igreja não sofre não, a igreja vai sair daqui para não sofrer. O primeiro século sofreu, meu irmão, igual o pão que o diabo amassou. O segundo século mais ainda, o terceiro também. Mas chegou na minha geração, não, vai me tirar daqui. Que conversa desregrada é essa? Não faz o menor sentido ao texto bíblico. Porque o texto bíblico, o próprio Jesus orando, Pai, eu oro, não para que o tire do mundo. Pô, Jesus, era para tirar, pô. Você é íntimo do Pai, é um só com Ele, é só falar que acontece. Eu oro, não para que o tire do mundo, mas para que livra-os do mal. E o mal personificado, a intenção de Satanás, a oposição demoníaca. Mas o local deles é aqui na terra. E agora eu fecho a mensagem com isso. O alvo de hoje, irmão, era mostrar para você que nós estamos vivendo os últimos dias, assim como os apóstolos começaram a viver lá no tempo deles. E da mesma maneira como eles prepararam a igreja do primeiro século para viver, nós devemos nos preparar da mesma maneira para continuar vivendo no presente século. Para que nós não venhamos a incorrer em pecados do self, ou seja, nós não venhamos a fazer de nós, Deus de nós mesmos, para que nós não venhamos a ser indiferentes com o próximo, irreconciliáveis, e para que nós não venhamos a viver de maneira aparentemente espiritual, mas podres por dentro. Essa é a advertência dos últimos tempos. Trataremos sobre rumores de guerra, sobre peste, etc. na próxima mensagem. Mas hoje que eu queria te destacar é o seguinte: independente o noticiário, independente o Twitter, o Instagram, independente as campanhas que faço, independente a instabilidade lá no Oriente Médio, podem existir pessoas hoje, aí nos rincões da América Latina, que nem talvez acesso ao que está acontecendo no Oriente Médio tem. E essa mesma pessoa está vivendo o tempo dos últimos dias. Você não precisa de um abalo global, como alguns colocam, não, porque nos últimos 100 anos a atividade sísmica tem aumentado. Até você pegar alguém que é especialista em sismologia, um especialista em vulcão, e falar assim, não, você está falando borracha, não é nos últimos 100 anos. O maior ápice de movimentação terremoto não é agora, e não vai ser, foi em tal tempo, em tal tempo, em tal tempo. Aí você é quebrado pela própria evidência. Então não tem que ficar empurrando o texto bíblico para o noticiário do dia atual. Eu olho para o texto bíblico e falo, Deus, fala comigo. Qual que é o alvo? O alvo é que eu fique desesperado? Não. O alvo é que eu queira ir embora daqui? Não. O alvo é o quê? O alvo é que Mateus capítulo 6, do 9 ao 10 se cumpre e nós cantamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Essa é a nossa posição, mediadores da manifestação do céu aqui na terra. E não escapistas, medrosos, todo afetado, sentido, querendo ir embora daqui. Não, irmão, o seu local de vivência, de desenvolvimento chamado é aqui. Se Deus te quisesse com ele, você já estava lá, irmão. Seu local é aqui.
Então é bom você fazer as pazes com a terra e aceitar de uma vez por todas que você desenvolve seu chamado aqui. A fé, a esperança, o amor é para cá. Então sai dessa bizarrice de montar cenário geopolítico. As coisas vão acontecer e outras guerras surgirão. Falaremos sobre isso. Mas outras instabilidades acontecerão. A verdadeira paz de toda a terra ainda há de acontecer. Quando? Quando Jesus voltar, irmão. E não tem tanto sinal e indício para a gente ficar se pautando. Nós temos uma certeza, pela fé, Ele voltará. E até que esse grande dia aconteça, e Ele há de acontecer. Da nossa parte, a mesma postura que o apóstolo Pedro instruiu, a mesma postura que o apóstolo Paulo instruiu, a mesma postura, discernimento espiritual que eles tiveram, é a que nós devemos ter. Que o seu coração esteja voltado para essa percepção de que nós estamos nos últimos dias, de que sim, existe uma multiplicação do mal, mas existe permissão para que o bem se multiplique também. E quando Ele voltar, aí será a plenitude de manifestação de Mateus capítulo 6, do 9 em diante. Céu e terra, casados de uma vez por todas. Quem foi abençoado pela palavra, dá um glória a Deus aí. Vamos ficar de pé. Essa frase do Timothy Keller, para mim, talvez seja uma das frases mais sábias e equilibradas. Otimismo, ingenuidade. Porque o otimismo, irmão, ele cria em nós o mito da evolução por si só. De que o ser humano por si só vai resolver o problema da terra. Você acha que a gente consegue, irmão? Consegue, irmão? Não. Aí sim o noticiário afeta. A gente está falando de pessoas que decapitaram crianças. Falando de pessoas que arrancaram um bebê de uma grávida. Esse foi o grau de atrocidade que aconteceu no Oriente Médio para coisas piores. Então o ser humano, irmão, por si só, ele é inclinado ao mal, ao pecado. Sim ou não? Então nós, por nós mesmos, nós não temos essa capacidade. Então por conta disso eu abandono a terra? Não. Porque aí, como o Timóteo Keller vai dizer, o pessimismo é ateístico. Nós temos um compromisso aqui. E no que depender de nós, temos que entregar as nossas vidas. Para que o bem aconteça, para que o bem se multiplique. Para que um prato de comida chegue para o faminto. Para que a assistência chegue para o órfão. Para que a viúva não seja desamparada. Para que o estrangeiro seja acolhido. Essa é a nossa vocação enquanto igreja. Expandir as mesas e não quebrar as mesas para ir embora daqui. Amém? Esse é o nosso papel. A gente não pode ir contra a nossa vocação de igreja, irmão. A nossa vocação é escatológica. De fim dos tempos. De compromisso de trazer os céus para a terra. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse tempo. Senhor, que o esclarecimento da Tua palavra realmente alcance os irmãos. E Pai, o Senhor prometeu que o Seu Filho voltaria. E nós cremos dessa maneira. Que Ele de fato veio e que certamente Ele voltará. Muito obrigado, Senhor. Pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela preservação. E mesmo em meio aos sofrimentos, aos dias maus, nós conseguimos perceber o Senhor, tangibilizar o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nesses dias, até o próximo domingo, durante a Eden's Week, que nós sejamos ministrados pelo Teu Santo Espírito, que nós possamos perceber e discernir espiritualmente as coisas. Isso para nós é sinal escatológico, que o Senhor é conosco, que o Senhor não nos desampara. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado. Ainda, Pai, muito obrigado por cada coração aqui alcançado nessa manhã. Sei, Pai, que não é por lógica humana, mas exclusivamente por influência do Teu Santo Espírito, que vidas são transformadas. Ainda de olhos fechados, meus irmãos, se você está aqui e ouvindo essa mensagem, o que brota em você é a certeza da esperança, de que há alguém que se importa contigo, e esse alguém tem nome, é Jesus Cristo. Se você está aqui hoje, e o seu coração ouvir essa mensagem sobre o fim, trouxe calmaria, trouxe paz, mesmo em minha guerra, mas trouxe paz, e não mais desespero do amanhã. Se o seu coração está tomado pelo amor de Cristo, e você quer hoje dizer: Jesus, seja o Senhor da minha vida, eu quero poder orar por você. Se você está aqui hoje e quer entregar o seu coração para Jesus, do lugar onde você está, levante a mão bem alto para que eu possa orar por você. Você que deseja hoje tomar essa decisão de dizer: Jesus, o meu coração é seu. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos mais querem hoje? Fica a mão levantada. Quantos mais querem hoje? Glória a Deus, veja sua mão lá atrás levantada.
Graças a Deus. Graças a Deus. Veja outra mão levantada aqui. Glória a Deus. Que maravilha. Amém. Eu quero estender o convite. Pode ficar com a mão levantada. Se você está aqui e, tendo conhecido, se distanciou, você quer voltar para os braços do Pai, você quer voltar para Jesus, levante também bem alto sua mão, nós vamos orar por você. Se você estava distante, e hoje e amanhã para você retornar. Graças a Deus, amém. Todos vocês que levantaram as mãos, gostaria de poder orar por vocês, queria chamá-los para vir aqui à frente, vai ficar comigo aqui, eu vou orar por vocês. Pode sair do seu lugar rapidinho, pode vir aqui, vamos lá. Igreja, vamos aplaudir essas pessoas. Tem mais gente chegando ali. Aplaude eles aí, meu irmão. Pode ficar de frente para mim. Ficar. Tudo bem? Fica aqui. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Mais gente chegando aqui, vamos aplaudir aqui, irmãos. Vem cá, pode vir para frente. Mais a senhora aqui, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos estender suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por cada vida aqui que foi tocada, alcançada pelo Senhor. Mais uma vez, Pai, não foi por lógica humana, mas somente pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Pai, porque são pessoas que, por meio da Tua palavra, estão abrindo os olhos para viver os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. E, Senhor, viver esses dias sem o Senhor traz confusão, desorientação, medo, solidão. Mas quando, Pai, o Senhor vem ao nosso encontro, alcança o nosso coração, nos acolhe, Senhor, as coisas são transformadas. E assim como aconteceu comigo, eu sei que está acontecendo com eles, se tornando morada do Espírito Santo, se tornando um só com você, Jesus. Os tempos de solidão, Pai, nós cremos se encerraram, porque agora a presença do Teu Santo Espírito estará com eles, dia e noite, nos dias bons, nos dias maus. Mesmo em cenários de guerra ou de sofrimento, o Senhor continuará com cada um deles. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir esses irmãos. Queridos, vocês que vieram aqui à frente, a nossa equipe já está aí atrás, vai dar um abraço para vocês. Eles querem conduzir vocês numa sala, é 2 minutos da sua atenção, tudo bem? Só para te dar uma orientaçãozinha. Então aqui, o pessoal que está de preto vai levar vocês nessa sala, é 2 minutos, só queremos te entregar algo, te dar uma orientação. Acompanhe eles, por favor. Irmãos, espero que a mensagem tenha sido clara. Domingo que vem a gente vai entrar em textos mais profundos. Assuntos assim eu gosto sempre de ir do simples para o complexo, tá bom? Amém? Domingo que vem, na parte da manhã, será o dia da visão. É um dia onde a gente vai apresentar, vamos ali realinhar algumas coisas da visão, apresentar a nossa estrutura de governo, as indicações para a diretoria, comissões, composição que vão atuar nos próximos 2 anos. Vamos apresentar também a nossa carreira de ministério. Vai ser um dia muito importante. Vamos ter prestação de contas também do ano 2023. Então você que é um membro efetivo, que fez o base, eu quero que você encare esse convite em caráter de convocação, amém? Isso é importantíssimo. A ata vai ser registrada nesse dia. Se você é visitante e quer vir aqui, é uma assembleia pública, então você pode ficar à vontade, para conhecer também todas as nossas estruturas. Então, a segunda parte dessa série, eu vou pregar ela no domingo à noite. Então, se você que, como eu, gosta mais de fazer coisas de manhã, nesse dia, te espero à noite também. Glória a Deus. E claro, vejo você na Eden's Week. É isso, pessoal, vai na graça e vai na paz. Nosso time de milagres está aqui. Se você entrou com alguma dor ou enfermidade, eles estão aqui para orar por você.